fechada aqui. Sim. Segura que o mosquito. Mas a gente tá seguindo aqui, a gente pensa que é o certo. A Lisandra tá agoniada com os mosquitos aqui. Ai, eu sou alérgica. Os mosquitos rodeando. Tá bem, mamana? Tá. Novo trajeto da trilha dos holandeses. Olha que lindo. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Agora a gente vai provar a autêntica cartola. Hoje a gente vai fazer a trilha dos holandeses aqui na ilha de Itamaracá. A gente está aqui no Forte Orange, que fica perto dessa trilha. A trilha começa na rua principal, por exemplo. Se você estiver na rua principal sentido Forte Orange, vai ter uma plaquinha falando o início da trilha. A trilha vai aqui nessa rua, aqui pro final, e a gente vai caminhando e é 30 minutos de trilha até chegar em Vila Velha. Então a gente vai mostrar para vocês como é essa trilha. E aproveitando aqui, né, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar esse conteúdo para as pessoas que vocês gostam. Nos caminhos, pelo menos agora no começo, tem essa plaquinha indicando, mas aí tá indicando pra cá e o mapa também. E se eu for pra aqui, a gente tá ferrado, porque é mata fechada. O Diogo tá indo lá vasculhar o terreno antes de eu entrar, que sou alérgica a mosquito. A gente tinha visto na internet e também conversando com algumas pessoas daqui, falaram que é uma caminhada de uns 30 minutinhos. 30 minutos é 1 hora, depende do passo, né? Agora, se for assim o caminho, talvez seja 1 hora mesmo, ou mais. Eita, tá me chamando. Olha, pessoal, o caminho é todo fodido, como a Lisandra falou pra mim. Não tem uma entrada específica, não tem uma entrada bonitinha. É só seguir o caminho que der, a gente vai seguir até onde der. Se não der pra fazer a trilha... suponhando que a gente tá certo, porque tem a placa falando que é o início da trilha. Falando não, né? Só tem a placa informando trilha dos holandeses. Bom, a gente acha que a gente tá certo porque tem essa plaquinha aqui. Não tem nada falando que é da trilha, mas a gente tá passando, pisando no mato, aí o mato fica passando na gente. Traga um repelente e o Diogo tá dando um chilique porque o bicho tá passando assim. Não é eu não, é você, Patricinha. Me dá aí o microfone. Porque, tipo assim, é mata fechada aqui. Sim. Segura que o bicho perigoso. Ó, a entrada é muito sinistra. Sinistra não, né? É muito fechada, assim, não tem cara de trilha. Então, pelo fato de não ter cara de trilha, parece que a gente tá indo errado no caminho. Nada aqui. Sim. Segura que o bicho perigoso. Então a gente vai caminhando até onde dá. O Diogo tendo que andar e passar repelente, porque ele não passou em casa e os mosquitos estão atacando ele. E ele veio de roupa preta, mesmo a moça falando que não era pra vir, teimoso. Como é que eu vou ganhar sem roupa preta? Não tem roupa preta? Tem roupa azul. Não tem outra Tu roupa. tem sim. São os mosquitos rodeando. Eu preciso de um microfone também. A gente tá numa ruína aqui, a gente acabou de chegar. A gente tá com medo, porque Não tô com medo. falou que tem uma energia ruim aqui. E os Mas não é mosquitos medo. estão com caralho. Olha ali, ó. Não sei se dá pra ver, ó, mas olha a quantidade de mosquito ou de cabas, sei lá. Aquela colar laranja. Enfim, a gente não vai arriscar e vai continuar a trilha até a Vila Velha. Não tem nem caminho pra entrar. Olha ali o rio. Eu tô vendo. Essa é aquela ruína da igreja, a gente já tá perto de tudo. A gente escutou barulhinho de macaquinho de João. A gente... Tá vendo, mamana? Tá. A gente escutou barulhinho de macaquinho e tem bastante passarinho também. Mas a gente só escuta no fundo, assim, o macaquinho. Então ele deve estar longe. Pausa pra passar repelente, pessoal. Ai, os mosquitos aqui em cima de mim. Mas no sol tem menos. Eles gostam de escuro. Eu sou Será que é porque escuro. eles estão em cima de tu? Que isso? Porque eu sou preto? Por causa do short, da tá. mochila, do óculos. Suspeitei. Entre passar protetor solar ou repelente, melhor repelente. Porque tem muito mosquito mesmo. Mesmo. E agora o caminho tá mais tranquilo. Antes foi um pouco assustador porque era muito fechado, mas agora já tá aberto. E se puderem, venham de calça, de sapato, de camisa comprida, mesmo com muito calor. Acho que faz sentido nessa trilha, porque é muito mosquito mesmo. Mas não vem de preto, porque é o preto que puxa eles. Então vem de neon. Entendi. Aí, pessoal, chegamos numa parte astérica aqui da trilha. A trilha é pro outro lado. Oxi! Puta que pariu. Novo Quê? Novo trajeto da trilha dos holandeses. Não tem como, amor. Isso é muito engraçadinho. Chegamos no ponto da trilha que dá pra ver o rio e algumas residências do outro lado, né? Claro. Aqui tem uma placa falando que tem um novo trajeto da trilha dos holandeses. Agora a gente tá passando por uma área de mangue e pelo que a gente tinha visto,
Isso aqui é uma nova trilha, né, que eles estão fazendo. Tem essas plaquinhas informativas ao longo dessa nova trilha, que provavelmente a trilha antiga aconteceu alguma coisa que fizeram essa nova. Isso, a gente viu na internet que na verdade ela é tricentenária. Então, 300 anos de trilha, né, eles devem estar remodelando por algum motivo, provavelmente por conta da vegetação, né. Mas muito legal passar aqui por essa área, né. Lá na placa tava falando, né, que é um novo trajeto através do sítio histórico, né, que tava escrito? Através do sítio histórico, então talvez por isso modificar a trilha pra gente passar. Ué, pessoal, chegamos a um ponto crucial aqui da trilha, que é atravessando esse rio, que tinha uma ponte antes, mas destruíram a ponte. E agora só consegue se atravessar através de barquinho, que falaram pra gente, tem um moço aqui que atravessa a gente de grátis, porque é vinculado à prefeitura. Então vamos ver como é que vai funcionar aqui. É, tranquilo, né? Tranquilo. Olha, pessoal, a gente parou aqui, a gente atravessou andando, né? Como vocês viram, o riozinho porque tava seco. Não sei como é que vai ser pra gente voltar. Acompanhe os próximos capítulos. A gente parou ali pra lavar o pé, pra botar o sapato de novo. E tem dois caminhos que o moço falou pra gente aqui que é morador. O da direita vai direto pra Vila Velha. O da esquerda passa onde, amor? A gente passa na praia do Forno da Cal. De lá a gente consegue ir pra Vila Velha também. A gente vai optar por andar pela esquerda para passar por essa praia. Chegamos aqui na praia Forno da Cal, que é um dos pontos turísticos aqui, nesse caminho que a gente fez da trilha dos holandeses. E a gente vai descer na praia para ver como é que é. Dá pra tomar banho. Ai, quase eu caio. Na verdade, aqui é uma fornalha. O Forno da Cal é uma fornalha, porque fica na frente do rio. Por isso que o rapaz chamou de praia, mas é uma fornalha. Tem algumas coisas históricas. Câmeras, sorvete, se quiser, se refrescar. Desculpa. A gente acabou de sair ali do Forno da Cal. A gente não sabia. E aí o Diogo já tomou um fecho na hora que ele chegou. Porque ele já chegou filmando, né? E aí depois a gente entendeu porque ele tinha ficado, não sei se um pouco ofendido, né? Mas porque o Diogo já chegou filmando, porque depois a gente entendeu que ali era a casa dele. E a gente não sabia que era a casa dele, porque a gente não pesquisou antes de vir. Isso também foi um erro, né? Mas a gente deu uma pesquisada por cima no que fazer. Surgiu esse Forno da Cal, mas a gente não pesquisou pra saber a história. E aí agora a gente sabe a história. E ele pediu primeiro pra saber a história, pra depois filmar, pra não repassar a história errada. Pelo que eu entendi, ele é evangélico, né? Senão ele é cristão de qualquer forma. E aí ele contou a história dele, de que ele chegou aqui em 94. Ele casou com a esposa deles, eles eram bem jovens. Eles não tinham onde morar. Encontraram esse lugar que era uma fornalha, que existem várias aqui pela ilha. Daí continuando a história. E aí eles não tinham onde morar. E aí eles encontraram essa fornalha desativada há 54, 56 anos, já não me lembro. 54 anos. E moraram ali. Que era um pedacinho muito pequenininho. E eles moraram por muito tempo ali. Botou uma madeira em cima, né? Para que não caísse chuva e essas coisas assim. Por muito tempo ele foi chamado de mendigo, de maluco, por morar lá. E aí agora, depois de muitos anos, ele construiu essa casinha, ficou linda, uma cabaninha, e virou um atrativo turístico sem que ele quisesse. Ele sendo evangélico, né? Ele falou que isso era propósito de Deus, que isso fez uma mudança muito grande na vida dele, né? Que hoje as coisas já melhoraram, só que ele faz uma analogia, né? De ter vivido no buraco, ninguém ter ajudado ele e a esposa dele, e ele ter que se levantar sozinho, com a ajuda de Deus, no caso. Então, assim, foi uma analogia bem legal, e aí ele contou a história pra gente, ele recebeu a gente muito bem. A casa que a gente viu ficou finalizada em 2021, agora a gente tá em 2025. Ele recebe visitantes, né, como nós, trilheiros que passam por aqui há alguns anos, e do mundo inteiro. Então ele faz essa analogia que eu achei muito bonito, apesar de nós não termos nenhuma religião definida, né, eu e o Diogo. Eu, pelo menos, fiquei muito tocada e gostei muito dele ter compartilhado a história com a gente. Depois de tudo, fez sentido ele ter se sentido um pouco ofendido de Diogo já ter chegado filmando,
porque ele não queria que a história fosse contada errada, que para ele é uma história de superação, de, como a analogia fala, sair do buraco, e não só um lugar turístico bonito para ser filmado. Então, assim, foi interessante. Foi legal conhecer uma outra pessoa com uma outra perspectiva, a história da pessoa, que é uma coisa, né, muito difícil. Por 8 anos ele viveu só naquela fornalha, naquele buraco com a madeira em cima, e depois ele conseguiu construindo. Então, acho que vale a pena a visita, sim. Esteja aberto a parar uns momentos para poder conversar, né? E entender o outro lado da pessoa, que nem, repito, também não temos nenhuma religião, mas a gente sempre está aberto, né, a escutar e entender o lado da pessoa. E aí, depois que a gente foi ali no Forno da Cal, que é esse lugar do senhor Ednildo, né? Que é a casa do senhor Ednildo, a gente subiu aqui pertinho, uns 5 minutinhos, e chegamos em Vila Velha. Aí aqui, sim, tem uma igrejinha ali, é histórica, e na frente tem a tapioca, que a gente vai comer agora. Você tá com fome, bichinho. Olha que lindo. Tu viu que a gente filmou o cachorrinho? Só um pedacinho daí. Ah, eu filmei ele aqui, ó. Ai, que bonitinho. Vai, faça as honras na tapioca. Ai, quero suco. Faz as honras de tapioca. Tá bom o suco? Adoro cajá. Sim. Você. Ai, meu Deus, Diogo. Ai, meu Deus. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Muito boa. Muito boa. Agora a gente vai provar a autêntica cartola. Ai, não, peraí que eu tô nervosa. Zona nervosa. Eu já comi, só que eu fazendo, né? Muito bom. Você já provou uma de tapioca? Uma de carne seca, desculpa. Carne seca com queijo. E tapioca, e essa aqui. Mas o que tem? Quais são os ingredientes? Queijo, banana. Banana. Esse aqui ela botou leite condensado e canela. Que delícia. R$1884 ou 89, eu acho. A gente se programou para poder voltar também ainda na seca, que na verdade não tá tão seco. A água bateu até aqui, mais ou menos, né? A gente conseguiu atravessar, só que a gente teve que atravessar sem sapato e vai lavar os pés. Conseguir continuar a caminhada. Venha na maré seca, para não depender do barqueiro que não pode estar ou não aqui te esperando para atravessar. Porque a gente não viu nenhuma pessoa aqui para atravessar a gente pro outro lado, né? Então a dica é venha na seca e volte na seca, que dá para atravessar ainda. Foi o que a gente fez hoje. E Vila Velha, que é um bairro aqui de Itamaracá, que é muito bonitinho, muito charmoso. Tem a tapiocaria, que é bom de conhecer. A igreja, que tem missa às 4h30, mesmo que você não seja religioso, acho que vale a pena. Ou então fazer uma visitação, que custa R$2, né? E também tem como chegar lá de carro, né? Porque Sim, a gente tem como viu. chegar de carro, porque a gente viu carro, caminhões, então provavelmente tem alguma estrada que chega até Vila Velha. Isso, caso você venha de carro e não queira fazer a trilha, tem como chegar, mas a gente recomenda fazer a trilha. Sim. Porque, como o nosso arroba diz, né, que é viver a jornada, o caminho da trilha, fazer a trilha, é tão importante quanto a chegada, que no caso foi o bairro de Vila Velha. Aqui é muito bonito, a trilha é muito legal, você tem contato com a vegetação, com mangue. Então acho que vale a pena sim fazer a trilha. E aí vocês comentam se vocês atravessariam o rio nadando praticamente, com a água no quadril, ou se vocês esperariam um barqueiro, que a gente não sabe se existe mesmo. Sim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, deixa o like e comentem o que vocês acharam dessa nossa experiência aqui na ilha.
e até o próximo vídeo. Tchau!